No curso bíblico que nós temos aqui na paróquia, toda quinta-feira às 7h30 da noite, a gente estava estudando a história do dilúvio e a gente estava fazendo uma série de releituras sobre o dilúvio. O que a gente quer, na verdade, a ideia do curso é potencializar a curiosidade que a gente tem de entender os textos bíblicos como uma fonte da revelação, mas também como o resultado de uma série de fatores que vão gerando uma cultura literária. E isso ajuda a gente a, inclusive, compreender o texto. Porque se você fica só na leitura onde você reconhece o texto como uma revelação e você simplesmente quer buscar elementos desta revelação, você fica fundamentalista. E a leitura fundamentalista é uma das piores coisas que um cristão pode fazer dos textos bíblicos. É importante que ele saiba que tem o dado da revelação, mas que tem também o contexto em que aquele texto foi produzido e tem uma série de outros elementos, pretextos, que ajudam a gente a entender aquele texto. E já faz algumas semanas que a gente está falando sobre o dilúvio, tentando entender o dilúvio. Nesses dias, na última quinta-feira, a gente chegou num impasse, que era a ideia do caos. Porque o dilúvio, lá no finalzinho, depois que a arca já ancora e já percebem que a vida recomeçou, tem um momento em que Deus, a partir do dado da revelação, que Deus vai dizer, olha, vocês agora comecem de novo, procriem, administrem o mundo, façam com que a vida aconteça. Que é um pouco uma repetição daquilo que já aconteceu lá no começo do Gênesis. No momento da criação, depois que tudo foi feito, Deus viu que tudo era bom e disse para o homem e para a mulher, aí agora vocês administram, cresçam e multipliquem-se. Só que quando ele faz isso ali no dilúvio, que é uma espécie de recriação, e que vai acontecer em vários outros textos, porque a gente não pode esquecer que o Pentateuco, ele é uma condensação de uma série de histórias, de uma série de elementos, mas de uma série de elementos que tem a ver com o esquema aliança, ruptura, redenção. À medida em que isso vai acontecer no final do dilúvio, a gente percebe que o que gerou aquele movimento para tentar salvar a criação foi justamente o caos. As pessoas estavam vivendo a vida de uma forma tão irresponsável e que acabavam destruindo a criação. Pensando nesta ideia de que tudo está tão bagunçado e tudo está tão destruído, é que a arca surge como uma resposta. A sua família e um casal de cada animal vai entrar na arca para justamente poder sobreviver às consequências desse caos. E nessa última semana, as pessoas começaram a questionar, será que nós não estamos vivendo esse caos novamente? Porque você não tem a sensação que o mundo está caótico, que as pessoas estão perdidas, que as histórias humanas estão ficando histórias completamente de desilusão, de sofrimento, de medo, de apavoramento diante dos acontecimentos? E aí a gente começou a avaliar um pouco sobre isso. E aí eu, partilhando com o grupo que estava no estudo, eu falei sobre um grande impedimento que nós temos, porque a pessoa que fez a pergunta, ela me perguntava, será que a gente não tem que fazer alguma coisa para evitar que o caos chegue ou mais adiante ou avance sobre nós? E aí eu defendo a ideia de que nós não estamos preparados para lidar com o caos. A gente não está preparado. Porque o caos, ele se avizinha de nós, ele chega bem perto de nós de diferentes meios. Você vê, por exemplo, a questão climática. Essas mudanças climáticas já é um sinalizador de que o caos está muito próximo de nós.
você vê a quantidade de pessoas que estão em situação de deslocamento no mundo inteiro. E não é pouca gente, são populações inteiras que, por causa de guerra civil, por causa de guerra que não seja civil, por causa de interesse pela terra de determinados povos, a quantidade de pessoas que está em deslocamento. Você veja a quantidade de guerras que estão acontecendo no mundo. A gente fala da guerra da Ucrânia e da Rússia, que é a que aparece mais, porque na verdade está acontecendo no quintal da Europa, e aí a sociedade ocidental olha com mais medo para o acontecimento Rússia-Ucrânia, mas a quantidade de guerras que estão acontecendo na África, estão acontecendo na Ásia, está acontecendo na América Latina, a Nicarágua, El Salvador, a quantidade de situações terríveis de fome, de miséria que se alastra por todo o continente americano. Então, a gente está muito próximo do caos. O problema é que eu não vejo muita solução para a gente poder evitar que o caos aconteça ou ele avance sobre nós sem acontecer algo que seja, eu vou chamar de uma perda coletiva. Mas por que eu falo isso? Porque é muito simples. Você acha que em situações normais a gente estaria disposto a diminuir o consumo de energia elétrica? Vocês acham que em condições normais a gente estaria disposto a repensar e a punir a quantidade de indústrias que jogam e poluem os mares? Sim, porque são poluídas por indústrias. Vocês acham que a gente estaria disponível para diminuir o consumo? Você consegue se ver chegando perto de uma festa de casamento e não comprando uma roupa nova, um sapato novo? Você consegue se ver usando as mesmas roupas do ano passado no inverno desse ano? Você consegue pensar que nós talvez tenhamos que diminuir o acesso à alimentação chamada alimentação desnecessária, né? Que são essas guloseimas, refrigerantes, balas, doces. Você acha que a gente está disposto a uma reeducação alimentar por gosto? Não. E se a gente não mudar essas relações, que são relações mínimas de consciência, de cuidado com o planeta, de consumo, de realização do ponto de vista de conquista ou de utilização dos recursos naturais, vocês acham que o mundo vai mudar? Não. Então nós estamos num impasse muito grande. O caos se aproxima, nós estamos assustados, nós não estamos dispostos a abrir mão do nosso conforto e do nosso direito ao consumo, então só tem um caminho. O caos vai chegar e vai instaurar uma perda coletiva. É triste falar isso, é terrível falar isso, é doloroso falar isso, mas é o que vai acontecer. A gente tem uma necessidade muito grande de não mudar nossas práticas, e aí a gente está beirando esse precipício da qual toda a humanidade parece que está indo. Mais de uma vez, a Rússia já ameaçou usar arma atômica. Mais de uma vez, os países da OTAN já mandaram urânio para a Ucrânia. Urânio é a base das armas químicas e atômicas. Então, se isso de fato vier a acontecer, o caos vai se instaurar no mundo inteiro. E eu falo tudo isso sem levar em conta um outro fator que eu não entendo muito direito. Eu tento ler, eu tento acompanhar, mas eu não sei sobre economia. Eu não tenho facilidade para entender recursos econômicos ou modelos econômicos. Mas os grandes pensadores de economia têm dito que o regime capitalista está à beira da sua falência. O que significa dizer que as economias baseadas no capitalismo, principalmente aquelas que são
as principais economias do mundo, a começar pelos Estados Unidos, elas estão beirando a falência. E isso vai trazer um transtorno coletivo, mundial, e vai afetar todo mundo. O que significa dizer que esse caos que a gente tem sentido e percebido no mundo inteiro, e que cada um percebe de acordo com o seu olhar, né? Tem gente que só consegue perceber o seu bairro. Ah, tem mais lixo na rua, as pessoas fazem barulho demais. Tem gente que já pensa um nível um pouco maior. A Cracolândia, por exemplo. Como que você pode ignorar o fato dessas pessoas estarem sendo enxotadas de um lugar para o outro? E por favor, eu entendo a situação de quem mora naquelas regiões, mas nós não podemos simplesmente tratar o fenômeno da Cracolândia como um fenômeno de ocupação urbana. É um problema de saúde pública e que a gente tem que ter resposta, tem que criar pelo menos iniciativas para responder a esse desafio. Tem gente que percebe, por exemplo, fenômenos como que pode o Brasil hoje ter 53 milhões de pessoas passando fome. Como você pode aceitar que só na cidade de São Paulo são mais de 35 mil pessoas morando em condição de rua? Você tem um caos aí se avizinhando, mas você pode pensar, a Covid não foi um caos? A gente não deixou passar uma grande oportunidade de crescimento e de melhoria da nossa percepção das relações humanas? As guerras que a gente tem tido notícia não são um caos. A economia, que parece que está chegando no seu limite, principalmente a economia capitalista, consumista, como que a gente não se dá conta dessas coisas? Porque, na verdade, a gente fica esperando apenas uma arca onde a gente possa se abrigar nelas. E a gente começa a criar mecanismos onde a gente acha que vai acontecer alguma coisa extraordinária para nos salvar. E a prática e a história tem mostrado que essas coisas só mudam quando a gente consegue mudar o comportamento. Essas coisas só mudam quando a gente consegue, pode até se abrigar na arca, mas quando a gente consegue sair da arca e ouvir o conselho. A partir de agora vocês não podem mais matar. E aqueles que matarem vão ter o sangue nas mãos. E Deus vai julgá-los. É assim que termina a história do dilúvio. Se lá no começo teve a ideia de que tudo isso daqui é de vocês, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui nós temos, vocês já sentiram que vocês desobedeceram e o caos retornou. Agora que vocês saíram da arca, vocês não devem mais matar e vocês não devem ter o sangue de um semelhante nas mãos. A gente perdeu um pouco essa referência. E o que é mais triste é que a gente ainda acha que vai acontecer alguma coisa extraordinária que vai nos livrar. Eu me lembro que em 2006, quando o Al Gore lançou o filme Uma Verdade Inconveniente, todo mundo foi para cima dele, principalmente quem era do pensamento liberal e neoliberal, dizendo: isso é impossível, não vai acontecer, os cientistas vão dar uma resposta e vão nos tirar desse caos. Era a famosa arca, né? Achando que a ciência ia nos tirar da crise ambiental. Tá aí, nós estamos em 2023, a crise só aumentou, os problemas só aumentaram e a gente já não sabe mais o que fazer. O que eu quero dizer não é um posicionamento pessimista, mas é um posicionamento realista. Nós não vamos ter nenhum acontecimento extraordinário que venha de fora e que salve somente as pessoas boas. Se acontecer alguma coisa, e como já está acontecendo uma série de eventos e de acontecimentos no mundo inteiro, é toda a humanidade que vai pagar o preço da nossa irresponsabilidade. É toda a humanidade que vai responder a esse critério de não ter cuidado nem da casa comum e nem cuidado da nossa prática humana. O que é mais triste, e é algo para a gente pensar, é que se você imaginar que uma determinada espécie deixar de existir amanhã, qualquer espécie de animal deixar de existir amanhã, o fato dela não existir mais
cria uma reação tão grande na cadeia alimentar que pode trazer consequências gravíssimas para a nossa condição humana. Mas se o homem deixar de existir amanhã, o mundo continua existindo, independente da nossa presença. É algo para a gente pensar. É algo para a gente começar a trazer essas questões para dentro do espaço religioso, e é algo que a gente precisa começar a encontrar, se não respostas concretas, pelo menos o nosso senso de avaliação e de conhecimento, ele tem que ficar aguçado para que a gente não perca o chão da história. Fiquem bem, se cuidem, coragem, ânimo. Se você gostou do vídeo, compartilhe ele com seus amigos, coloque o joinha no vídeo e faça inscrição no canal. Assim que a gente chegar a 1000 inscritos, que é a regra do YouTube, a gente vai mudar também uma série de outros elementos, vai acrescentar uma série de outros elementos aqui no nosso canal. Mas para isso acontecer, eu preciso que tenha pelo menos 1000 inscritos no canal. Se você puder ajudar, eu agradeço muito. Fiquem bem, fiquem na paz, coragem, ânimo e até a próxima.